Shalom, לכולם roizlitim, shalom lezarim shel geluim lev, shalom lecha asher mishtatef otanu berra canal YouTube. תודה רבה לשים לב שלך. תודה רבה לכל אשר אתה עשת לנו. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, e shalom para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelas suas trumot, maaserim, tzedakot, suas contribuições, suas doações, seus dízimos, muito obrigado. Isso tem nos ajudado a manter essa obra, tanto através do nosso canal, como em todas as nossas comunidades, os nossos grupos, em Pereira Barreto, no Brasil, e no exterior, em Israel. Muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe. Todá rabá. Hoje, nós vamos falar sobre o item 23. Nós paramos no 22, né? Estamos falando sobre o templo e os Kohanim, o Beit Mikdash e Verra Kohanim. E estive fora por uns dias, não gravei na semana passada, mas hoje estou aqui de volta. Estive no Nordeste, ensinando a Torá e também em São Paulo. Mas hoje agradeço ao Eterno por mais essa oportunidade que Ele me dá de poder falar a Torá novamente a todos vocês. Bom, antes de nós lermos o item 23, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O serviço dos Kohanim, sacerdote dos Levins, levita no templo de Yahweh. Bemidbar 18, 1 a 6. Números 18, 1 ao 6. Yahweh disse a Aharon: Tu e teus filhos e abaite de teu Abba, contigo levareis a iniquidade em relação ao lugar Kadosh. Tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade referente ao vosso sacerdócio. E teus irmãos também da tribo de Lewi, a tribo de teu Abba, que se aproxime de ti para que eles possam ser unidos a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo servirão diante do Mishkan do testemunho. E eles manterão o seu dever e o dever de todo o Mishkan. Apenas eles não chegarão perto dos vasos do lugar Kadosh, e o altar, nem eles e nem vós também, para que não venha a morrer. E eles serão unidos a ti, e guardarão o dever do Mishkan da congregação, para todo o serviço do Mishkan, e um ger, um estrangeiro, não chegará perto de ti. E tu guardarás o dever do lugar Kadosh e o dever do altar, para que ali nunca mais haja qualquer ira sobre os filhos de Israel. E eu tomei vossos irmãos, os Levim, dentre os filhos de Israel. A vós eles são dados como um presente de Yahweh para fazer o serviço do Mishkan da congregação. Bom, o serviço dos Kohanim, sacerdote dos Levins no templo de Yahweh. Primeiro, vamos fazer uma definição dos Kohanim, que eram da linhagem sacerdotal de Aharon somente. Somente eles podiam oferecer os holotes, os sacrifícios e ensinarem no templo. E os Levim já eram das outras linhagens, por exemplo, dos Gershonitas, dos Coatitas e de outras linhagens
do povo levita. Mas os Kohanim, os sacerdotes, só eles ensinavam a Torá e ministravam no templo. Bom, então o serviço dos Kohanins e dos Leviins no templo de Yahweh. Um não podia tomar o lugar do outro. Cada um o Eterno estabeleceu no seu devido lugar. Os Kohanins, os sacerdotes da linhagem de Aharon, ofereciam os holotes, os sacrifícios. Isso dos 30 aos 50 anos. E eles levavam a iniquidade em relação ao lugar Kadosh. Por que a iniquidade? Porque eles tinham que fazer expiação pelo lugar Kadosh, pelo povo, e era, como diz Freud, era um sistema, né, de recepção que eles recebiam. Todos aqueles problemas, né, de transferência, todos aqueles problemas, um ia com problema de doença, o outro ia com problema financeiro, outro ia com problema, diversos problemas, e os Kohanins atendiam eles ali, e faziam ali as suas keporá. Bom, esses Kohanins, né, eles levavam a iniquidade do povo, por isso que Yahushua, em Shaial, capítulo 53, diz que ele levou a nossa iniquidade, e os nossos pecados, né, estavam sobre ele. No dia do Yom Kippur, é o sacerdote eterno que faz a keporá por nós, para se cumprir a Torá. A Torá é eterna, ela não tem dimensão, passado, presente e futuro, ela é para sempre. Bom, nós vamos agora ver na Torá oral, o nosso tempo é muito curto aqui, e às vezes a gente tem que resumir a explicação, a rasbará da Torá. Mas eu espero que todos entendam. E agora nós vamos para a Torá oral. O serviço dos Kohanim, sacerdote, dos Leviins, no templo de Yahweh. Bereshit. 14, 18 e 19. Bereshit 14, 18 e 19. E Zedek, Melech de Shalem, tirou lerram e vinho. E ele era o Kohen do El Elyon. E ele o abençoou e disse: bendito seja Avram do El Elyon, possuidor dos chamais e da terra. E bendito seja o El Elyon, que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E ele deu-lhe o maaser de tudo. Então, eles estavam ali para fazer o sacrifício, para receber as ofertas, o maaser. E aqui nós vemos, na Mesopotâmia, no Vale de Shafer, que é o Vale do Meler, quando não tinha templo, aqui está simbolizando o templo. Abraão dá o dízimo de tudo para ele. Bom, ele era o Kohen, o levita, que o Eterno escolheu. A palavra Levi significa meu coração. Então, Melchizedek era o do coração do Eterno, uma personagem que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ou seja, um malar celestial e Kohanim. E agora nós vamos para o tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item de número 23. O serviço dos Kohanim, sacerdote, e dos Leviins no templo de Yahweh. Lucas, capítulo 1, 5 a 10. Lucas, capítulo 1, 5 ao 10. E houve nos dias de Herodes
o Melech da província de Yahudá, um certo Cohen chamado Zerariaú, da divisão de Avia, e sua esposa era uma das filhas de Aharon, e o nome dela era Elisheva. E eles eram ambos tzadikim diante do soberano Yahweh, tendo halahá deles, em todos os ruquins, os estatutos e mishpatim, o juízo do soberano Yahweh, sem mácula. E não tinha filhos, porque Elisheva era estéril, e ambos estavam avançados em idade. E veio a se passar que, enquanto ele servia no ofício de Cohen, diante de Yahweh, na ordem de sua divisão, de acordo com o costume do ofício de Cohen, ele foi escolhido para queimar incenso, devendo entrar na Beit Ramikdash do soberano Yahweh. E toda a multidão do povo estava fazendo tefilot na parte de fora à hora do incenso. Bom, é um exemplo de homem justo, de Cohen justo, no tempo de Yahushua. Ele era da ordem de Abia, que era a 8ª ordem, e era um homem preocupado com os mitzvot, os estatutos e os juízos da Torá, do Eterno, ou seja, do concerto eterno. E ele era um homem justo e irrepreensível na presença do Eterno. Ele e sua mulher, Elisheva. E o Eterno acaba galardoando ele, dando um filho para ele e para ela, já na sua velhice. O serviço dos Kohanim, sacerdotes, e dos Leviins no templo de Yahweh. Nós vimos o serviço dos filhos de Aharon. Nós vimos o serviço de Melech Zedek na Torá Rapé, ou seja, na Torá oral, e agora vimos o exemplo aqui do serviço do Cohen Zahariaú, no tempo de Yahushua ben Yosef. Shalom, shalom, e que você possa exercer o seu trabalho de Cohen e anunciar somente a Torá. Fuja dos contadores de histórias bíblicas e também fuja dos contadores de tradições humanas e volte para ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, para que Ele tenha piedade de você